Ninguém me conhece, né? Nos conhece. Meu nome é Ricardo, nós somos já casados há algum tempo, 26 anos, né, de casados. Temos 3 filhos, Mariana, Lucas e Gabriel. Lucas e Gabriel estão por ali. Mariana já casou, né? E está, né, em os seus afazeres lá. Mas a Lu vai dar continuidade aí. A gente quer trazer aqui um pouco da nossa história de vida. Porque o testemunho é isso, né? É a gente falar daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente viveu e vive até hoje na nossa vida. Nós nos conhecemos na igreja, praticamente, mas firmamos o namoro na escola. E graças a Deus, né, de lá para cá, a gente tem ficado juntos até hoje, pela graça de Deus. E nós tivemos um namoro, graças a Deus, em Deus. Conseguimos vencer as lutas de um namoro cristão e conseguimos chegar ao matrimônio. Então, jovenzinhos, eu tinha meus 17 anos quando comecei a namorar com ele, até meu filho tem 17 anos, já arrumou namorada, está mais ou menos no caminho ali, né? O Ricardo tinha 2 a menos, né? Tinha 15. E quando a gente casou, eu tinha 21, ele tinha 19 anos. Precisou do pai assinar, senão não casava, né? Porque naquela época, pelo menos não sei agora, mas precisava de assinar, né? Porque ainda era menor de 21 anos. E nós casamos, e quando nós casamos, a gente fazia parte do grupo de jovens. A gente já trabalhava dentro do grupo de jovens. E o grupo de jovens serviu para firmar o nosso namoro. E o desejo dele, o meu desejo de formar família, era muito grande. E eu vim de uma família que eu não tinha o meu pai. Naquela época eu já não tinha mais o meu pai em casa. O meu pai tinha separado da minha mãe por uma traição. E nós continuamos vivendo a família sem uma pessoa, sem um integrante importante que é o pai. Porque o pai é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que dá segurança, aquele que dá cuidado para o seu filho. A figura paterna é muito importante, seja ela desempenhada por quem for da família. E a gente tinha o desejo de formar uma família em Deus, para que nossos filhos tivessem os pais até que a morte os separe, assim como manda, né, a lei de Deus e a lei da igreja. E nós tínhamos esse sonho juntos. E na oração, com fidelidade, servindo a Deus, nós fomos trilhando este caminho dentro da igreja. Foi fácil? Não, né? Com certeza não. Porque quando a gente casou, logo vieram as turbulências. Logo a gente foi passando muitas provações, tão jovenzinhos, e a gente já foi passando provações. Quando a gente tinha 1 mês de casados, eu tive uma meningite viral muito forte. Eu quase morri. E nós passamos, assim, muita turbulência nessa época, mas só que a gente tinha um povo que rezava por nós. Nós tínhamos o grupo de jovens, o grupo de oração da Renovação Carismática, ao qual a gente fazia parte também, porque a gente voltou às raízes da igreja por essa dor da separação dos meus pais. E eu pude viver a experiência real do amor de Deus dentro da minha religião, graças a Deus. Então nós casamos firmados em Deus. Então aquilo que aconteceu com a gente era uma pequena provação para testar a nossa fé, a nossa mansidão, a nossa humildade diante de Deus. A gente entendia assim, por isso a gente nunca reclamou, nunca perguntou para Deus, por que eu? Por que comigo? Por que eu mal casei, não pude nem viver a lua de mel direito, né? E já passando por tantas provações. E assim foi. Logo depois que eu sarei, nós engravidamos, né? Nós engravidamos, daí uns 5 meses, ele está até hoje grávido, né? Mas tudo bem. Nós engravidamos da Mariana, isso 5 meses depois da meningite, né? A gente já queria ter filho logo, esse era um sonho nosso. E a Mariana nasceu prematura demais. Quando o médico foi tirar a Mariana, porque eu tinha uma hemorragia muito grande, ou eu tirava a Mariana, ou morria eu e morria ela, ali antes do parto. Eu já cheirava mal, porque o sangue que saía de mim cheirava mal, e o médico disse que eu poderia morrer ou perder o útero e não poderia mais ter filhos.
E ele falou assim, eu não posso garantir a vida da sua filha. Ele foi bem realista. Mas eu olhei para o médico e falei assim, antes da gente fazer a nossa filha, a gente orou e entregou a Deus. A gente pediu para Deus este filho. E eu creio que se Deus me deu, se for meu e dele, o Senhor vai nos confiar. E assim foi. Ela foi tirada. E quando ela foi tirada, já houve um grande espanto na sala de cirurgia, porque ela era grande pelo tanto de gestação que a gente tinha. Por 6 meses e pouquinho que tinha de gestação. E graças a Deus, mesmo ela passando por infecções, mesmo ela sendo transferida de cidade para salvar a vida dela, emociona, né? Ela é um milagre da vida. Graças a Deus. E eu sei quantas mães devem ter passado por isso, ou que perderam seus filhos, ainda mais com esse tempo todo que a gente está vivendo, né? E ela é um milagre da vida. E nunca, nem nesse momento, a gente perguntou, Deus, por que nós? Por que com a gente? E mesmo assim a gente continuava na igreja, a gente continuava na missa, com os nossos compromissos, cantando na missa, cantando no grupo de jovens, a gente foi fiel, mesmo na tribulação, mesmo na provação. Depois que a Mariana estava um pouco grandinha, o Ricardo sofreu um acidente grave na empresa e ele perdeu todos os dedos do pé esquerdo na empilhadeira. E aí eu podia dizer, Senhor, mais uma provação, né? E ele quase morreu, não porque ele perdeu os dedos, né? Porque uma embolia pulmonar quase tirou a sua vida. E foi pela reza do terço, por intercessão de Maria, que ele cuspiu o coágulo que estava indo para o pulmão. Ele botou para fora. Eu vi ali os sinais de Deus, os milagres de Deus na minha frente. Como eu poderia dizer que eu não iria mais servir a Deus? Como eu poderia me voltar contra o meu Deus? Contra a minha religião? Não. Como eu poderia desistir do caminho de Deus? Sendo que eu estava vendo, mesmo na dificuldade, o milagre de Deus. Isso a Mariana tinha uns 3 aninhos e pouco, para 4 anos. Aí depois eu engravidei do Gabriel. Do Lucas, quer dizer. Do Lucas. Tanto filho que a gente até faz confusão, né? Do Lucas. O Lucas também nasceu com um problema, que precisou de uma cirurgia com 5 meses. E ele estava prometido para ser o menino Jesus da missa, naquele ano, que o Padre Vitor queria. Não sei se o Padre Vitor lembra disso, mas o Padre Vitor falou que ele queria aquele bebê lá para fazer o menino Jesus e que ia batizar ele naquele dia. E que eu tinha que me vestir de Nossa Senhora, e Ricardo de São José, e os padrinhos também tinham que se vestir. E passamos toda essa provação, e ele operou, e ele ficou bem. E foi um Jesus bem gordinho, né? Bem fofinho. Porque ele tinha 5 meses já, o Jesus, né? Mesmo assim, foi o Jesus. E a gente estava aqui, firme, com a graça de Deus. Poderia perguntar de novo, Deus não vai parar mais, né? Não vai ter mais provação ainda? Qual que vai ser a próxima, Jesus? Porque, né? Cada ano que passa, cada vez que passa um tempo, vem uma provação. E mais fortes a gente ficava juntos na oração. Mais unidos, eu e meu marido, a família, com a igreja. Porque eu sabia que a gente não estava sozinho. A gente tinha uma comunidade rezando para a gente. Chegava mensagem de gente que a gente nem conhecia. Gente oferecendo dinheiro para ajudar a gente. Porque a gente vai passando as dificuldades da vida, a gente vai ficando sem dinheiro, vai vendendo carro, vai vendendo tudo, porque a vida é o mais importante. E eu sabia que meu Deus não ia falhar. Que meu Deus era o Deus do impossível e continua sendo até hoje. Aí depois eu tive o Gabriel. Gabriel teve o problema dele, foi na hora de nascer. Porque todos os meus filhos já eram sentados, então todos eu tenho que fazer cesárea. Então, se tiver mais alguns, tem que fazer cesárea de novo, né? E o Gabriel estava demorando para nascer e os médicos enrolando porque tinha muito parto naquela noite. E eu fui a última ou a primeira do outro dia, porque esperou virar meia-noite
para parar de contar as crianças que estavam nascendo uma atrás da outra. Eu tive que esperar com dor e meu filho não podia ser no parto normal. E quando o médico abriu minha barriga, o Gabriel não chorou. O Gabriel estava todo enrolado no cordão umbilical. O Gabriel não chorou. Eu só escutei aquele silêncio na sala de cirurgia. Falei, meu Deus, será que meu filho está vivo? Eu só escutei o médico falando assim, olha quantas voltas tem no pescoço desse menino, todo enrolado. Aí eu falei, ai Jesus, toma conta, meu Deus. Aí o médico falou assim, mãe, nós vamos lá aspirar seu filho, a gente já volta, tá? Eu falei, nossa senhora, tem alguma coisa errada. Aí eu já comecei a rezar, já comecei a pedir para Nossa Senhora. E daí a pouco eu escutei um chorinho rouco lá no final do corredor, que acho que eles aspiraram, ele voltou a respirar e chorar. E assim ele chorou rouco por anos, ele chorou rouco porque acho que aquilo afetou um pouco as suas pregas vocais. Mais uma vez a gente estava vendo o milagre de Deus na nossa vida. E mais uma vez a gente louvou a Deus, a gente agradeceu a Deus. E uma vez, escutando uma amiga pregando, amiga minha, que hoje é a madrinha dele, a Lia, não sei se talvez alguém você conhece, né? Não sei se ela está aqui, acho que ela não está aqui hoje. Ela falou assim, ela acompanhou toda a nossa história, desde quando a gente era do grupo de jovens. E ela falou assim, numa das suas pregações, suas palestras, que nunca tinha ouvido a gente reclamar por tudo que a gente passou. E eu nunca tinha notado isso, e ela notou. E eu olhei para Deus, falei com Deus naquele dia, eu falei, realmente, Senhor, eu nunca tive vontade de reclamar. Nem eu, nem meu marido. Às vezes a nossa família olhava para a gente meio assim, né, assustado. E a gente falava para eles assim, calma, tudo vai passar. Às vezes a gente acalmava a nossa família. Nunca a gente ergueu a voz. Chorar, a gente chorava, nós somos seres humanos. Mas a nossa família precisava estar firme de pé, porque Deus tinha um plano na minha vida e na vida do Ricardo, de formar essa família. Porque o pai que eu não tive, hoje meus filhos têm esse pai. E se eu precisava melhorar, ser uma mãe, melhor do que talvez a minha mãe foi para mim, as falhas que ela teve, que ela não tem culpa, que as mães sempre erram tentando acertar, não é verdade? E eu aprendi muito com a minha mãe, devo a minha vida a ela, porque ela cuidou de nós até o fim, ela nunca desistiu dos seus filhos, passando ali fome com a gente, e ela nunca desistiu de nós. Então eu devo a família que eu tenho, mesmo se meu pai não estava uma boa parte da minha vida. Mas em uma parte da minha vida ele estava, e mesmo assim eu agradeço pelos momentos que ele conseguiu ficar com a gente. Mas hoje, Deus, ele realiza o plano de ser família na minha vida. Mesmo se eu não tive, eu posso desejar e sonhar ter em Deus. E Deus nos dá essa graça. E Deus nos deu uma graça muito maior ainda, que é de formar a família Filhos do Céu. Que é ser fundador dessa comunidade de aliança Filhos do Céu, que fica aqui do lado da paróquia. Um presente de Deus para nós. Então a nossa família, ela se estendeu, ela ficou maior, porque Deus deu essa graça de termos uma família. E não estão todos aqui, porque nós temos o Filhos do Céu lá em Minas Gerais hoje. A comunidade foi parar lá em Minas Gerais, com mais Filhos do Céu fazendo o mesmo trabalho que a gente faz, lá do outro lado. Tantas provações que nós passamos, porque Deus tinha um plano na nossa vida. E eu acredito que essa é a nossa missão. É a missão de resgatar a dignidade das pessoas, dos filhos de Deus. Porque você é filho do céu, eu sou filha do céu. E Deus criou esta comunidade para resgatar pessoas que não se sentem mais filhos do céu. Que às vezes se sentem filhos do mundo, né? Mas não filhos de Deus. Você é um filho amado do céu. Nós todos somos chamados a ser filhos do céu. Então, essa palavra que hoje nós estamos vivendo, que felizes são aqueles, os mansos, porque possuirão a terra, hoje eu posso dizer
que eu perdi muitas coisas materiais, chegamos a perder até a nossa casa, carros, bicicleta, sei lá, tanta coisa que ficou para o meio do caminho, mas Deus, Ele restituiu todas as coisas na nossa vida. A gente passou muitos perrengues, muita tribulação, muita dor, muitas perdas de pessoas também. A mãe do Ricardo é falecida, morreu com 57 anos, nova, nós não estávamos esperando. O meu pai já é falecido também. Perdemos pessoas, sim, coisas também, mas não perdemos a fé, não perdemos o amor de Deus, porque a nossa família está firmada em Deus. Que você creia que se você for manso, humilde, fiel, você vai possuir aquilo que é plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Quer falar mais alguma coisa? Amém? Eu amo a minha família. Te amo. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Peça isso, abençoai a minha casa. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Amém. Obrigada. Que belo testemunho. Nós conseguimos perceber que Deus age em nossas vidas até mesmo quando nós não temos mais esperanças. Esse mesmo Deus é aquele Deus que sustenta cada um de nós, que sustenta as nossas famílias, sustenta também até mesmo aquelas famílias que infelizmente se afastaram da graça desse Deus que tanto quer se fazer presente.